eu vou contar sobre o meu testemunho, o que eu passei quando eu era criança, a minha trajetória, o que eu fiz para vencer, o que apareceu no meu caminho para me sair da presença de Deus. Então vamos lá? Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo normalmente já conhecem a minha história e vocês que não conhecem vão conhecer agora. Eu tive um pai alcoólatra e meu pai, ele era uma pessoa muito boa, mas sem a bebida. Ele era outra pessoa. E minha mãe disse pra mim que quando ela encontrou ele, tiveram um relacionamento, ele não era um alcoólatra. E com o tempo ele foi piorando. E ele bebia, colocava a gente pra fora de casa. E uma vez eu peguei uma cena que foi muito chocante, porque uma vez ele quase matou minha mãe enforcada. Então pra mim foi muito forte pra mim. E minha mãe tinha uma amiga na época que ajudava muita gente. E ela ajudava muito porque se não tivesse ela, eu acho que às vezes quando ele colocava a gente pra fora de casa, a gente ia pra casa dela. Ou então quando aconteceu alguma coisa, minha mãe deixava a gente lá. E nesse tempo foi passando e meu pai foi assim, piorando cada vez mais. Aí eu era aquela criança medrosa que tinha medo, tinha pânico do meu pai, porque ele era outra pessoa, ele xingava e quebrava as coisas dentro de casa e colocava a gente pra fora debaixo de chuva. E era eu e minha irmã mais velha. E o tempo foi passando e quando ele quase matou a minha mãe, enforcada, eu tive que gritar aos vizinhos pra socorrer, ela resolveu ir embora. Só que ela amava muito ele. Aí a gente foi pra um lugarzinho, aí ele veio atrás da gente, falou que ia mudar. Diversas vezes eu já tinha falado isso, mas como minha mãe amava ele, falou assim, não, vou dar uma oportunidade pra ele e tudo. Aí, deu oportunidade, ele ficou internado, ficou um tempinho sem beber e voltou a beber de novo. Aí nesse período todo, a minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. E a gente não queria que a minha irmã passasse o que eu passei. E a gente voltou pra onde a gente morava, porque a gente tinha mudado depois que ele quase matou minha mãe. E a gente voltou pra onde a gente morava e ele voltou junto. Ele fez um tratamento lá em São Paulo, que toma uma vacina, parece que tira toda aquela vontade de beber e tal. E ele bebia pinga. O que ele mais bebia era pinga. Aí ele foi, buscou esse tratamento, ficou 2 anos sem beber. Caiu de novo, buscou o tratamento, ficou mais ou menos 1 ano sem beber. Aí ele caiu de novo. Aí, nesse período, a gente foi pra Brasília. Foi pra Brasília? A gente foi pra São Paulo também não. Gente, a gente foi pra Bahia. Aí a gente chegou lá, minha mãe começou a sentir tontura e minha mãe trabalhava muito. Muito mesmo. Pra sustentar a gente, porque o dinheiro que ele pegava, trabalhava, às vezes ele ajudava a gente cá, às vezes ele gastava com bebida e tudo. Então, e eu era muito traumatizada, porque eu ficava com medo, sabe, de fazer alguma coisa pra gente. Aí, nós foi pra Bahia visitar a minha avó e a gente ficou um tempo lá. E minha mãe começou a sentir dores e começou a ter hemorragia. Mas é porque pra ela era normal, tipo, ai, depois eu procuro médico, não tem problema não. E eu não entendia nada. Eu acho que na faixa etária eu deveria ter uns 13 anos. Aí minha mãe foi e procurou um médico. Aí meu pai falou assim, não, Carmen, o nome da minha mãe, o apelido dela chamava Carmen. Aí foi e falou assim, não, Carmen, vamos procurar um médico, porque isso não é certo. E minha mãe começou a ter febre, começou a ter muita dor. E a gente foi e voltou pra Goiânia. Aí minha mãe, mas a patroa dela foi no médico, tudinho, e a patroa dela virou pra mim e falou assim, olha, sua mãe tá com câncer. Pra mim, era tipo uma doença que podia tomar remédio e sarar. Eu não sabia a gravidade, o grau da doença, nada. Aí eu fui e falei assim, não, então tá bom, a gente vai cuidar dela.
E eu fui e conversei com meu pai e falei, pai, o senhor não pode beber, o senhor tem que ser forte e ajudar minha mãe, porque minha mãe tá com câncer. Aí meu pai ficou meio assim chocado, tipo, paralisado, e outro dia caiu na depressão da bebida. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, a senhora não merece sofrer mais. Não merece passar o que a senhora passou. E eu vou estar junto com a senhora. E a senhora separa do meu pai porque eu não quero que a senhora passe raiva, eu não quero que a senhora fique assim. E a gente foi embora. A gente foi morar foi na casa, nós ficamos um tempo na casa da patroa da minha mãe. E até a gente procurar um lugarzinho pra gente. E aí minha mãe ficou. Só que minha mãe continuou trabalhando. Ela não queria parar de trabalhar de jeito nenhum. Aí ela, com o tempo, ela sempre foi forte. E Deus sempre falava com ela, ela nunca largou a presença de Deus, ela sempre buscou Ele, ela acreditava no milagre, ela acreditava que teria curada e que não ia abalar momento nenhum. Ela era uma mulher guerreira, forte, e ela nunca desistiu, não. Então chegou uma trajetória que o tempo foi passando e ela foi piorando. E eu ia pro médico, ia com ela todas as vezes, ajudava ela. E eu tava trabalhando na época, eu olhava criança, sabe? Aí eu parei de olhar pra ficar cuidando dela. Chegou uma pastora, veio pra ela, porque ela queria cortar o cabelo, porque quando começava a químio e a rádio, o cabelo caía. E uma missionária virou pra ela e falou assim que Deus não ia deixar cair um fio de cabelo dela. E realmente Deus foi fiel e não caiu nem um fio de cabelo. Os médicos não entenderam o porquê. Porque era pra cair, o normal é cair, e o dela não caiu porque Deus colocou a mão. E meu pai bebendo, e ele não parava de beber e tal. E ela foi assim, o tempo foi passando, sabe? E a doença foi se agravando cada vez mais. E um pastor virou pra mim e falou assim, filha, larga tudo e cuida dela, porque Deus vai te honrar. E o que eu imaginei que seria tudo, era a minha escola, eu parei de estudar um tempo. E foi uma experiência, assim, muito forte, porque foi o tempo que eu fiquei mais com a minha mãe, o tempo que eu conheci mais ela, foi esse tempo que eu larguei tudo para cuidar dela. E tudo era eu. Porque a minha irmã mais nova era uma criança, né? Não tinha confiança. E minha irmã mais velha, ela casou muito nova, porque meu pai bebia muito e ela não queria mais sofrer. Então ela seguiu a vida dela, muito nova. E eu fiquei com a minha mãe pra cuidar da minha mãe. Aí eu falei pra minha mãe que eu sempre estaria ali pra ajudar ela, que eu não ia abandonar ela jamais. Não ia fazer o que meu pai fez. E o tempo foi passando e ela foi se debilitando. Aí ela foi pra casa, nós mudamos pra casa da minha irmã, passamos um tempo com a minha irmã na casa dela e veio parente, veio um monte de gente visitar a gente. E nesse decorrer do tempo, o meu pai estava morrendo. Isso meio que mexeu comigo, porque eu falei pra Deus, Senhor, será que eu vou ter que perder meu pai e minha mãe, tudo junto, ou perder um dos dois? Mas em momento nenhum a minha fé abalou. Porque eu vi minha mãe piorando, minha mãe colocou sonda, ela emagreceu, ela ficou numa situação que eu não reconhecia mais. Mas ela nunca deixou de ser fiel, nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar e sempre falava que ela ia receber o milagre. Quando ela sentia muita dor, porque o câncer já estava avançado quando descobriu, ela pedia, Yasmin, ora por mim. E eu orava por ela e ela falava assim, me aliviou a minha dor. E eu falava, glória a Deus por isso. E a gente sempre ia pra igreja, a gente nunca falava, não vamos, porque hoje eu estou passando mal. Ela ia. Porque ela acreditava que quando chegasse lá, a dor ia sumir e Deus ia fazer a obra. E meu pai, aí eu tive que voltar pro setor onde a gente morava. Não era muito, assim, era longe, mas não era tanto. Era o mesmo oitavo, então
Ela só mudava mesmo, era de setor. Acho que ele tentou mesmo. Aí foi, e aí foi lá, eu fui no médico, meu pai tava no CAI. Ele ficou vomitando sangue. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito impressionada. Que eu falei, Deus me dá força pra passar por isso. E eu vi ele, assim, numa situação que eu pensei que ele ia morrer, sabe? E minha mãe ligava pra mim preocupada com ele, perguntou como é que ele tava. Eu falei, não, meu pai tá bem, porque eu não queria preocupar ela. Eu não queria deixar ela em desespero, não, porque era pior pra situação dela. Então foi o seguinte, ela ficou com os parentes que veio visitar ela, os meus tios, minhas tias, minha avó, e a minha irmã mais velha ficou cuidando dela. E aí eu fiquei com meu pai e orava pra Deus, fazer um milagre, tudo na vida dele. E eu vi ele vomitando sangue, e ele ficou tão branco, que eu fiquei assim, meu Deus. E eu liguei pra minha avó poder trazer, pra minha avó poder vir alguém buscar ele, porque eu não tinha possibilidade de ficar com os dois. Eu tinha 13 anos de idade. Então eu não tinha essa possibilidade. E quando os meus tios chegaram, buscou, levou ele foi pra Bahia e eu fiquei mais tranquila. E eu já não dormia mais. Porque minha mãe, ela começou a usar a sonda e toda hora ela me chamava pra tomar remédio, pra poder tomar um pouquinho d'água pela sonda, porque ela gemia muito de dor e eu não conseguia dormir. Então, até hoje, o meu sono, ele é leve, entendeu? Só, dependendo da situação, ele é leve. Aí eu fui e não dormia mais, eu ficava com ela o tempo todo. E a morfina, o testo de morfina é em 8 horas o testo de tomar morfina. E ela tomava a morfina, a dose mais alta de morfina. Então ela tomava 4 em 4 horas porque ela gemia de dor. E meu pai foi fazer tratamento lá na Bahia. E a gente foi e fiquei com a minha mãe, né? E ela foi piorando, piorando. E eu ficava no médico, tipo, o dia inteiro com ela, mas ela nunca chegou a internar porque o medo dela era internar. Ela não aceitava ficar internada. Ela queria ficar em casa. E aí, mas só que eu pastor disse pra ela liberar perdão. E antes dela começar a piorar, sabe? Aí Deus falou pra ela assim, Deus tinha falado pro pastor falar pra ela liberar perdão. Só porque ela pediu perdão pra todo mundo. E eu disse pra ela, não, mãe, o perdão que você tem que liberar é do meu pai. Ela, não é seu pai não. E eu não tenho raiva dele não, não tenho mágoa dele não. E toda pessoa que ia lá visitar minha mãe a minha mãe pedia perdão, sabe? Pra ver se era isso mesmo. E não era, e eu sempre falava pra ela, não, mãe, é meu pai. Aí minha mãe, não é seu pai não. Não é seu pai. Eu falei, então tá bom, tá na mão de Deus. Aí ela foi. Aí meu pai voltou pra Goiânia depois de ter o tratamento e ela não queria nem que meu pai beirasse ela. Nem que o meu pai ficasse perto dela. E o pastor tinha virado e falado que Deus ia trazer a pessoa pra ela, porque ela disse pro pastor assim, que não sabia quem era, porque ela pediu perdão pra todo mundo e Deus disse que ia trazer a pessoa até a ela e trouxe o meu pai. E ela não queria nem que o meu pai beirasse ela, nem que beirasse. Aí ela foi, eu falei pra ela assim, mãe, a senhora tem que perdoar meu pai. Ela, não, mas não é seu pai. É meu pai, sim. Aí meu pai tava lá fora, de casa, aí virou e falou assim. Eu virei e falei assim pra ele, assim, pai, a minha mãe vai te pedir perdão e é pro senhor aceitar. Ele, não, mas ela não tem que pedir perdão não, porque quem tem que pedir perdão é eu. Porque eu que falhei com ela. Eu falei, não sei, mas ela vai te pedir perdão e é pro senhor aceitar. Aí eu levei ele até minha mãe e saí e fui pra uma igreja perto. Que era só atravessar a rua, mais ou menos. Que era a igreja. Aí a gente foi e eu fiquei lá na igreja pros dois conversar e tal.
Aí, depois que os dois conversaram, me mandaram chamar na igreja, falando que minha mãe tava me chamando. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: Yasmin, se eu tivesse perdoado, eu não teria chegado no estado que eu estou. E ela ficou tão debilitada, tão magra. Ficou muito magra. E eu não chorava, momento nenhum eu chorei, momento nenhum eu falei: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor aceitou isso? Porque ela sempre foi fiel. Ela nunca falou assim: não, vou sair da igreja, porque Deus não respondeu as minhas orações. E pro meu pai ter o que ele era, sabe, bebê, essas coisas, ela nunca desistiu. E foi que o pastor, quase na mesma semana, o pastor virou e falou assim: você vai encontrar com seu noivo. E virou pra mim e falou assim: o teu milagre vai chegar. Ele falou pra mim. E eu comecei a chorar, sabe? Desceu lágrimas no meu rosto. E eu falei: nossa, minha mãe vai ser curada. Minha mãe vai ser curada e o milagre vai acontecer. Eu fiquei muito feliz por isso. Aí, meu pai tava dormindo. Era lá onde a gente morava, era uma escola, que não era mais escola, mas era, e tinha muitas salas. Então a gente escolheu a sala melhor, perto da cozinha, e meu pai dormiu na outra sala, porque ela não deixava meu pai dormir no mesmo quarto, não queria que liberasse. E ela falou assim, e ele não era casado. E aí ela falou assim que quando ela fosse curada, ele ia casar, ia regular a vida dela, tudinho. E por enquanto eu não queria que ele dormisse junto, não queria que ele dormisse no mesmo quarto, e foi isso que aconteceu. Numa quinta-feira, minha mãe começou a vomitar, começou a passar mal, e eu chamei a ambulância. Aí eu chamei a ambulância pra levar ela, porque ela seria mais cuidada do que eu. Então, cuidar com remédio, essas coisas. Aí, a gente foi pro hospital, lá ela foi medicada, tudo, passou remédio, o médico disse pra ela que tinha que internar. E que eles não podiam fazer mais nada por ela. E que o câncer tinha espalhado pelo corpo, e isso foi um baque total pra mim. Porque ela tinha câncer só no útero. E o médico virou e falou que o câncer tava no corpo inteiro. Isso foi tipo um baque muito forte. E ninguém duvidava que eu era uma criança, que eu tinha 13 anos. Pensava que eu tinha 20 anos de idade. Ninguém suspeitava nada, porque criança não podia ficar no hospital. E eu ficava com a minha mãe. E ela nunca ficou internada. E esse dia eu decidi internar e ela não queria internar. E eu conversei com ela. Falei: não, mãe, a senhora tem que internar, porque a senhora não tem possibilidade de ir pra casa. A senhora não está boa. Eu conversei com ela até ela acalmar. E meu pai ficou com ela no hospital. Falou que eu não podia ficar. Eu fiquei a vida inteira com ela, e ele disse que não podia ficar. Mas tá. Aí ele foi e ficou com ela na noite, ficou ligando pra gente buscar ela, sabe? Aí o esposo da patroa da minha mãe foi buscar a gente. Aí a gente, que eu falo eu, né? Aí foi buscar eu e eu fui pra casa. Aí ela dormiu. Aí foi numa sexta-feira. Aí eu voltei de novo. Aí meu pai voltou de volta. Meu pai me entregou as coisas e foi embora. Eu fiquei com ela. E eles levou pra uma sala pra internar, porque... Uma sala não, num quarto, né? Que várias pessoas ficam internadas. E eu fiquei conversando com ela. Só porque ela não era mais a minha mãe, sabe? Eu conversava com ela. Parece que ela não tava mais lá. Ela só olhava, não falava, não fazia muito sinal. Quando eu falava mãe, ela olhava pra mim. E eu cheguei, olhei pra cama, eu olhei ela assim, sabe? Eu olhei naquela cama e falei assim: meu Deus, Senhor, eu nunca te pedi nada. Eu nunca perguntei por que o Senhor tinha mandado essa doença. Virei pra Deus e falei: Senhor, eu não aceito mais minha mãe ficar nessa cama de hospital. Desculpa. Ficar na cama de hospital desse jeito, eu não aceito. E eu quero o teu milagre, Senhor. O Senhor leva ela com a tua glória, com a salvação. Ou o Senhor cura ela. Porque eu não aceito mais ver ela nessa situação. Ela nunca te blasfemou, nunca, Senhor.
E eu quero um milagre, porque o sonho da minha mãe é contar o testemunho que ela é curada, meu pai. E eu chorei, sabe? Esse dia eu chorei. E minha irmã foi lá ver ela. Minha irmã estava trabalhando, foi lá ver ela, tudo. E quando foi à noite, meu pai foi lá pra ficar com ela no hospital pra dormir. E eu virei pro meu pai e falei, pai, minha mãe vai morrer. Aí ele, não, vai não, sua mãe é forte, ela vai vencer, ela conseguiu chegar aqui, ela vai vencer, ela vai sair dessa, não vai morrer não, não precisa falar isso não. Eu falei, não, pai, ela vai morrer, eu tô sentindo. Aí ele falou, não, que isso? Não preocupa com isso não. Aí foi e eu fui pra casa. Aí o esposo da patroa da minha mãe foi me buscar. E a gente fez uma roda de oração, clamando pelo milagre, clamando pra Deus fazer o que Ele queria na vida dela. E eu não conseguia orar, eu só chorava, só chorava. E chorava e chorava. Aí eu senti algo em mim, sabe? Tipo, algo. Aí a gente começou a morar umas 10 e pouco, 10 e meia terminamos de orar. O telefone tocou 11 horas, meu pai chorando, falou pra patroa da minha mãe que minha mãe tinha falecido. Aí ela disse, Deus sabe o que faz. Aí quando foi falar tudo, aí do milagre, quando ela foi contar tudinho o que tinha acontecido, meu pai falou assim, olha, eu não liguei antes porque eu tava chorando, eu não consegui ligar e tal. Aí ela foi e falou, olha, sua mãe faleceu. E pra mim eu não chorei, não chorei. Aí eu fui atrás do velório, eu fui atrás dos papéis, da certidão de óbito. Liguei pra minha irmã, aí minha irmã chorou e deixou o telefone cair no chão. E entrou em desespero. Eu vi ela enrolada no lençol, sabe? Mas a ficha não caía. A ficha, tipo assim, não caía. Minha mãe, não era minha mãe. Chegou outro dia do enterro, sabe? Aí, 6 horas, 7 e pouco da manhã, eu tinha acordado. Olhava no espelho e comecei a chorar, sabe? Eu falei assim, eu vou dar conta, eu tenho conta daqui, eu vou dar conta de superar tudo. Foi o que aconteceu. Quando eu cheguei no velório, que eu tava na igreja, aí tava velando ela, aí eu chorei. O meu mundo desabou. Aí eu chorei, parece que todas as minhas forças tinham se derramado. Quando eu entrei na porta da igreja, que eu vi aquele caixão, aí eu falei assim, Deus, me dá força. Aí todo mundo chorou junto comigo. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, Senhor, ressuscita minha mãe, como o Senhor ressuscitou Lázaro. Porque quem por Senhor pode fazer o milagre. E aí Deus virou pra mim, filha, como que eu vou começar uma história se a história chegou ao fim? Se a jornada dela acabou aqui na Terra? E eu fiquei calada, sabe? E foi muito bonito, as pessoas, o amor das pessoas. Tinha pessoa lá no velório que nem me conhecia. Se conhecia minha mãe, eu não sabia. Que chorava, sabe? Quando me via chorar. E a gente enterrou tudo. E eu passei a minha jornada até aqui. Um momento difícil veio. Até hoje é difícil pra mim. Eu não vou mentir pra vocês. E olha que já passou 5 anos, praticamente. E pra mim é como se fosse ontem. Veio momentos difíceis, veio. E olha que foi difícil. E eu não queria morar com meu pai porque eu ficava chateada porque ele abandonou a gente. E quando ele casou, eu fui morar com a esposa dele. Eu fui humilhada. De certas formas. Passei por humilhações. E a esposa dele era boa, sabe? Muito boa. Não tem nada contra ela. Meu pai foi, largou. Ela entrou em outro casamento. E meu pai nem esperou minha mãe, terminar de... Minha mãe, praticamente no mesmo ano que ela faleceu, ele
arrumou uma esposa e casou. A minha irmã mais nova foi pra ficar com a minha avó, até meu pai estabilizar, e arrumou uma esposa. E quando ele casou, buscou a Iana, a minha irmã, o nome dela é Iana, buscou ela e a gente foi morar junto, e depois ele separou, não deu certo, casou de novo. E não deu certo. E quando eu tava morando, depois que ele casou de novo, ele me mandou pra fora de casa por umas bobeiras que até hoje eu não entendi. Porque a minha irmã mais velha tinha me ligado pra mim ficar com ela. E meu pai virou e falou assim que eu queria fazer o que queria da minha vida. Se eu quisesse, isso era pra mim ir embora de casa. E me mandou embora e me mandou sumir da vida dele. E isso foi um baque pra mim de novo. Mas eu amo ele e eu perdoo como Jesus perdoa as pessoas. Veio vários momentos na minha vida de suicídio. Quantas vezes eu queria me suicidar, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, nossa, eu fui fiel, eu busquei tanto, sofri tanto pra chegar na etapa da minha vida, me suicidar e perder a minha salvação. Eu não quero isso pra mim. Teve um momento que a depressão veio forte em mim, mas Deus não deixou eu cair profundamente na depressão. Tinha dia que eu chorava todo dia. Tinha dia que eu falava, por que Deus não me levou? E levou minha mãe? Por que Deus não levou nós duas juntos? E bobeira, sabe? Um momento de fraqueza eu falava isso. E hoje meu pai casou. Está bem, graças a Deus, eu estou feliz pela vida dele. Mas eu quero dizer pra você que quando você for ouvir o meu testemunho, toda a minha história que você ouviu, eu quero dizer pra você, eu não sei o sofrimento, eu não sei a luta que você passa. Eu só sei de uma coisa, que Deus é o Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível, Ele pode mudar a sua história. E eu vou dizer pra vocês, eu passo por tribulação todo dia. Todo dia eu passo, porque a gente que é cristão é tão difícil, porque qualquer coisa tira a gente da presença de Deus. Se você não vai pra igreja, tira da presença de Deus. O mundo te tira da presença de Deus. E é uma guerra espiritual todos os dias, não é fácil. Mas eu quero dizer pra você que você pode vencer com o poder de Deus. Se Deus é com você, você vai passar por tudo que você está passando. Às vezes a sua luta é pior que a minha. Eu tive que aprender a ser grande, eu tive que aprender a ter maturidade desde os meus 13 anos. Eu tive que aprender a tomar decisões e não podia errar. E hoje eu cresci, hoje eu tenho maturidade, não tive tempo de ficar de bobeira. E a minha vida me ensinou a crescer. Mas hoje eu cresci e me amadureci de uma forma extraordinária, e Deus tem me sustentado a cada momento. E foi uma bênção. E eu quero dizer pra vocês, não importa a tribulação que você está passando, fica firme, porque Deus é contigo, como Ele foi comigo. Seja firme na presença de Deus. E logo, logo, eu vou gravar outro vídeo. Eu vou contar a minha história do meu casamento. Quem não sabe, eu casei. Graças a Deus. E olha que esse tempão atrás eu publiquei um vídeo sobre namoro, sobre solteiro, que era uma bênção ser solteiro. Mas eu casei pela graça de Deus e Deus colocou uma pessoa abençoada. E eu vou contar como é que aconteceu isso tudo no próximo vídeo. E um beijão para todos os meus inscritos. Eu não esqueci de vocês, eu oro por vocês. Que a graça de Deus possa alcançar cada um de vocês. E não desista. Deus ama vocês.